Quem ama Alagoas, constrói a paz. As ações do governo de Alagoas no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas já estão dando resultados. Em apenas uma semana, o programa Brasil Mais Seguro já conseguiu reduzir pela metade o número de homicídios. Nós temos que trabalhar com foco. Então, diminuir primeiro os homicídios, os crimes violentos nos locais onde eles mais acontecem. Várias prisões de fugitivos e criminosos estão sendo feitas, além de apreensão de armas e drogas, devido à participação da sociedade através do Disque Denúncia 181 e do 190. Continue ajudando. A polícia está nas ruas e no ar, com helicópteros, viaturas e muito mais. E com a lei seca, o governo está apreendendo armas nas estradas e combatendo os acidentes de trânsito. Acho que a segurança para mim, para meu filho, para minha família, como para todos os outros que estão passando por aqui também. Governo de Alagoas. Gente que faz pela gente. Uma tem a sua fonte no meio de uma imensa reserva de Mata Atlântica que garante a pureza dessa água. Só ela é de nascente, fazendo a água mineral brotar no meio da mata, pura, fresca e natural. Garantia de pureza, filtrada pela natureza. O Espaço Moldura Minuto é uma empresa pertencente à maior rede de lojas de emolduramento do país. Atende o segmento de decoração, bom gosto, harmonia e qualidade. Estamos sempre prontos para atender às suas necessidades e superar suas expectativas. O serviço é realizado de acordo com a necessidade do cliente. Seu quadro fica pronto em apenas 1 hora. Temos tecnologia e eficiência para surpreender você. Aqui você encontra diversos tipos de moldura, variedade em serigrafias, pôsteres, gravura e espelho. Garantia de 2 anos nos seus serviços e entregamos em apenas 1 hora. Olá, a partir de agora mais um programa Canal Aberto aqui na sua TV Maceió. O Canal Aberto de hoje entrevista Dr. Flávio II. Ele é fisioterapeuta. Vamos falar tudo sobre fisioterapia. Esse programa de hoje você não pode perder. Conto com você, tá? É daqui a pouco. Registrou mais de 850 mortes no trânsito, muitas causadas pela mistura de álcool e volante. A bebida altera os sentidos e diminui seus reflexos. Isso, combinado com a direção, pode ser fatal. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente tá fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca, se beber não dirija. Governo de Alagoas. O Espaço Moldura Minuto é uma empresa pertencente à maior rede de lojas de emolduramento do país. Atende o segmento de decoração, bom gosto, harmonia e qualidade. Estamos sempre prontos para atender às suas necessidades e superar suas expectativas. O serviço é realizado de acordo com a necessidade do cliente. Seu quadro fica pronto em apenas 1 hora. Temos tecnologia e eficiência para surpreender você. Aqui você encontra diversos tipos de moldura, variedade em serigrafias, pôsteres, gravura e espelho. Garantia de 2 anos nos seus serviços e entregamos em apenas 1 hora. Segundo, tempo suficiente para tomar um gole de bebida. Tempo suficiente para bater um veículo. Tempo suficiente para uma nova atitude. A bebida deixa seus reflexos mais lentos. No trânsito, 1 segundo pode mudar uma vida. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente tá fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca, se beber não dirija. Governo de Alagoas. Criar imóveis planejados, estilo, funcionalidade e bom gosto. Revendedor exclusivo Recostare. A liberdade para compor ambientes, escolher, inventar o que você quiser. Os mais variados estilos, materiais, cores, acabamento. Todos os detalhes que deixam a sua vida com muito mais estilo. Criar imóveis planejados. Liberdade para o seu estilo. Fone 3316-7215.
Uma tem a sua fonte no meio de uma imensa reserva de Mata Atlântica que garante a pureza dessa água. Só ela é de nascente, fazendo a água mineral brotar no meio da mata, pura, fresca e natural. Garantia de pureza, filtrada pela natureza. De volta aqui na TV Maceió Canal 2 com o programa Canal Aberto. Nosso entrevistado de hoje é Dr. Flávio Segundo. Ele é fisioterapeuta. Dr. Flávio, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Quem agradece sou eu, sou ele pela oportunidade que o senhor está me dando de explanar o que é a fisioterapia realmente. Todos falam em RPG. O senhor como fisioterapeuta, quais são os benefícios que a RPG traz para a gente, ser humano, doutor? Bem, RPG atualmente é uma das técnicas, do ponto de vista mais eficaz no tratamento de patologias correlacionadas à coluna vertebral. Por quais os benefícios que ela pode trazer? Que são alívio do quadro álgico, correção da postura, conscientização corporal, que é o que a gente vê muito hoje, que muita gente não sabe que tem uma alteração postural. Muita gente só vai observar que tem uma alteração postural quando está sentindo alguma dor. Isso aí que nós estamos mostrando agora é RPG, né, doutor? É o RPG. Isso aí chama-se uma cadeia fechada, segunda cadeia fechada, que a gente trata ela. O RPG é tratado com auxílio da respiração, certo? Onde a gente vai fortalecer a musculatura, toda a musculatura da continuidade da coluna vertebral. Poderia explicar mais. Todas as coisas que as pessoas realmente necessitam, aquelas pessoas que têm dores na coluna, aquela pessoa que tem postura inadequada, né? Porque não sentir dor na coluna chama-se elegância, né? Isso. Até mesmo os médicos explicam isso aí. Então, a pessoa passando por uma sessão de RPG, a pessoa corrige a postura e fortalece os músculos, não é isso, doutor? Isso. Fortalece os músculos, correto. Mas o RPG, hoje em dia, é também associado com outros tipos de terapia, que é a terapia manual, que é o auge hoje da fisioterapia, que é o toque, a mão. Muita gente correlaciona fisioterapia a outros recursos que nós utilizamos, que é ultrassom, TENS, laser. Fisioterapia não é isso. A RPG combate isso aí, doutor? Combate escoliose. Combate 100%? A pessoa não, fica... 100% não. Uma vez a pessoa com alteração, nesse caso, escoliose, sempre essa pessoa vai ter escoliose. Aquele S na coluna ali, o que a gente pode fazer é diminuir mais. A curvatura. Certo. Diminuir essa curvatura para que essa pessoa não venha ter problemas mais graves no futuro. Existe a escoliose juvenil e a escoliose adquirida, que é a pessoa que escoliose congênita, já nasce com aquilo. Certo? Aí a gente trabalha as 3 fases da escoliose, os 3 tipos de escoliose. Que também a gente trata, além da escoliose, que é um desvio lateral, nós tratamos a hiperlordose cervical, cifose postural e a hiperlordose lombar, que são algumas das alterações da coluna vertebral. Tem ideia de quantas... O telespectador que está em casa, ele fica curioso, perguntando assim, quantas sessões eu devo fazer para corrigir a minha coluna? Cada caso é um caso, não tem a quantidade de sessões específicas. Tem pessoas que são 10, 20, 30 sessões. Não tem como determinar a quantidade de sessões específicas. Depende, cada caso é um caso. Tem que se avaliar e ver realmente com as sessões disso. Nesses casos aí, no caso, doutor, explica aí. Esse primeiro caso, desse S aí, tudinho, escoliose aí, quantas sessões a pessoa precisa para ficar? Não tem como se determinar. Depende, tem que realmente fazer uma avaliação prévia para ver realmente quantas sessões é necessário para fazer. Não tem como determinar a quantidade de sessões. Nesse caso que a gente observa aí, além do RPG, nessa figura, essa pessoa tem que utilizar um colete, que é o colete postural de Putti, que é um dos mais utilizados, para ajudar nessa correção. Então, você faz o tratamento e depois tem que utilizar o colete durante o seu dia a dia para fazer com que a coluna volte ao normal, que no caso não vai voltar ao normal, mas pelo menos vai amenizar uns 80%. Escoliose e cifose. Qual é a diferença, doutor, que nós estamos mostrando essa segunda aí? Isso aí é a cifose, certo? Que é na coluna torácica, dorsal, e a escoliose é um desvio lateral da coluna, que ela vai para o lado.
O outro também muito famoso é a lordose. A hiperlordose lombar. Atualmente no Brasil é uma das patologias mais acentuadas devido hoje, a nível de Brasil, o bumbum, mulher. As pessoas que têm esse tipo de patologias sentem muitas dores, né? Muitas dores. Nesse caso, hiperlordose gestante. Tem muitas dores correlacionadas à hiperlordose. Doutor, é mito, é verdade que a pessoa que tem problema de coluna, ela quando faz natação, corrige muitas coisas, trazem muitos benefícios para as pessoas? Natação, por que natação? Natação hoje é o esporte mais completo que existe, onde você vai trabalhar todo tipo de musculatura e também associado com a respiração. Por isso que, às vezes, associado, além da gente pedir para o paciente, a gente pede para ele escolher, você pode fazer o Pilates também, pode ajudar, auxiliar no tratamento, a natação, um esporte, ou até mesmo a hidroterapia, dependendo do caso. E quais são os benefícios que o Pilates trazem para as pessoas também? O Pilates atualmente está em modismo, isso bombou o Pilates. O Pilates, o paciente vai ganhar maior flexibilidade, ganho de tônus muscular, todos os exercícios associados à respiração. Existe o Pilates, que nós estamos observando, o Pilates solo e o Pilates que é o maquinário. O que é o Pilates do maquinário? São os Pilates facilitadores de exercícios. Porque ficaria muito difícil para um idoso de 80 anos realizar aquele tipo de exercício que a gente acabou de ver. Aí nós temos o Pilates... usa esse maquinário aí. O maquinário, que é um facilitador dos exercícios. A procura é muito grande, doutor? Muito grande, Pilates hoje em dia, a procura do Pilates hoje é muito grande. Fisioterapia aquática. Quais são as pessoas indicadas para esse tipo de fisioterapia, doutor? Qualquer tipo de pessoa é indicado para a fisioterapia aquática hoje. Não tem... O único critério que seria para contraindicação seria ferida aberta, paciente que tivesse incontinência urinária, ou fecal, para fazer alguma coisa da piscina. Mas hidroterapia... os exercícios da hidroterapia são exercícios facilitadores para a amplitude do movimento, porque a gente está atendendo dentro da água a piscina aquecida, entendeu? Essa imagem aí, né? Isso, a piscina aquecida que vai auxiliar os exercícios, porque muitas vezes no ginásio da fisioterapia a gente não consegue ganhar amplitude de movimento o quanto a gente consegue dentro d'água. Perfeito. Agora, doutor, aquela pessoa que está nos assistindo que tem a melhor idade, ou a famosa terceira idade, quais são os exercícios para que a pessoa tenha uma vida melhor? Quais são os exercícios mais recomendados? Bem, não existe exercício recomendado, depende da pessoa. Porque se eu tenho uma pessoa hipertensa, então vou ter que direcionar alguns tipos de exercícios e restringir outros tipos de exercícios para aquela pessoa. Hoje a pessoa na terceira idade, ela pode fazer quase todo tipo de exercício. Agora tem que ter um acompanhamento de um profissional qualificado. O que acontece muito é que muitas pessoas procuram algumas academias que não têm profissionais qualificados e voltam depois para a fisioterapia com alguns problemas. Perfeito. O programa é canal aberto, você já sabe os horários. É 8h30 da manhã, 1 da tarde, 22h30. Agora, está fora de Maceió, vai viajar alguém lá fora que assistir esse programa, não tem problema nenhum. Aí o nosso site é www.maceoagora.com.br. Você assiste toda a programação da TV Maceió ao vivo em tempo real, 24 horas. E você ainda fica bem informado com as notícias de Alagoas, do Brasil e do mundo. Esse é o nosso grande diferencial. O canal aberto de hoje entrevista o Dr. Flávio II. Estamos falando aqui sobre postura, sobre muitas coisas relacionadas à sua saúde. Doutor, reabilitação vestibular. Uma coisa que me chamou a atenção. Como funciona essa reabilitação vestibular? Reabilitação vestibular, ela funciona realizando exercícios, que no caso são exercícios e manobras como se fosse uma certa calibração. Agora, doutor, quais são as patologias que mais necessitam de um fisioterapeuta? Bem, hoje em dia não tem uma patologia direcionada, porque hoje em dia a fisioterapia cresceu muito. Hoje em dia a fisioterapia ela atende na área obstetrícia, geriátrica, na traumato-ortopedia, neurológica, no cardiovascular, respiratória, dermatológica. Então, a imensidão. Então, não tem como determinar uma patologia. Doutor, é prazeroso ver aquela pessoa entrar na sua clínica totalmente debilitada, precisando dos seus serviços, evidentemente, de fisioterapeuta, e logo depois, com o passar do tempo, a pessoa está lá nos corredores, as pessoas boas, é isso, doutor? Isso é muito prazeroso? Isso é muito gratificante para nós fisioterapeutas, porque
É muito gratificante mesmo. Você vê uma pessoa chegar em cadeira de rodas, a gente com a reabilitação conseguir que aquela pessoa saia da clínica caminhando. Não que seja 100%, mas em alguns casos, só você conseguir com aquela pessoa movimenta os dedos, movimenta a cabeça de um lado para o outro, consiga ficar na posição bípede, isso é muito gratificante para nós. Essa imagem que nós vamos mostrar agora, doutor, é recomendado também para gestantes? Isso aí é o Pilates, é realizado em gestantes, muito bom. O Pilates é utilizado em gestantes até para facilitar hoje o parto normal. Perfeito. Que hoje em dia o parto normal está em decadência a nível de Brasil. O parto normal realmente está em decadência, mas as pessoas têm procurado, doutor, têm realmente procurado um fisioterapeuta para que a pessoa tenha um bom parto? A nível de Nordeste não, a gente vê isso mais a nível de Brasil, de sul do Brasil, a nível de outros países mais desenvolvidos, mas aqui é muito pouco para a procura, os gestantes, o tratamento. Podemos dizer que é cultura? Cultural. Nós vamos mostrar agora essas imagens aqui, doutor. Explica pra gente como funciona a importância desse tratamento aí. Aquilo ali na cama ortostática, o paciente fica na posição bípede para trabalhar toda a musculatura dos membros inferiores e, consequentemente, também a coluna. Com certeza, aquele paciente não consegue ficar na posição bípede. E aquela ali a gente está trabalhando na escada, na barra paralela, também trabalhando em ambulação. Perfeito. Agora, doutor, aquelas pessoas que se submetem a uma cirurgia de grande porte, qual a importância do fisioterapeuta na vida dela? É importantíssimo a fisioterapia, porque quando você inicia a reabilitação quanto antes, então o mais rápido você vai ficar reabilitado. Acupuntura, quais são os profissionais que estão habilitados para fazer esse tipo de trabalho? Veja só, a acupuntura essa é uma pergunta polêmica, porque o que acontece hoje em dia a nível de Brasil? A nível de Brasil, alguns profissionais das outras, no caso médicos, querem restringir só para eles fazer acupuntura. Mas, hoje, na minha opinião, quem pode fazer acupuntura é um profissional que tem uma formação sólida em acupuntura. Em outros países como Inglaterra e Estados Unidos, você não precisa ter nenhuma formação formação na área de saúde. Só basta ter uma formação sólida para realizar a acupuntura. A nível de Brasil, os profissionais que são qualificados a fazer acupuntura são todos os profissionais que têm nível superior na área de saúde, como fisioterapeuta, enfermeiro, terapeutas, podem realizar a acupuntura. Esse tipo de trabalho aí, ele realmente diminui as dores, doutor? Diminui. E tem uma procura hoje nas clínicas muito grande? Muito grande, a procura com relação à acupuntura. Podemos dizer então que aquela pessoa que está com dor localizada na coluna, aqueles pontos sensíveis ali ajuda? Existe realmente aqueles pontos sensíveis, doutor? Nos pés, nas mãos? Coisa boa. Então, realmente, as pessoas estão procurando mais acupuntura, né? Não, as pessoas hoje estão procurando alternativas, porque o que acontecia antigamente? Só tratamento medicamentoso. Hoje, o medicamento traz os malefícios se você tomar ele por uma grande quantidade, um longo período. Que no caso, pode ocasionar gastrite, processo, no caso, quando você toma tanto aquele remédio, quando vai realmente tomar, já não surte tanto efeito, tem que tomar outro remédio mais potente. Então, hoje em dia, as terapias alternativas estão em auge. Não só a acupuntura, mas também outros tipos de terapia manual. Doutor, esse tipo de massagem que nós vamos mostrar aí agora no ar, realmente funciona? É relaxante? É uma massagem relaxante. Se sentem melhor depois, doutor? Com certeza. Hoje lá na fisioterapia temos profissionais qualificados que realizam esse tipo de tratamento. Isso também combate estresse, insônia. Aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir, elas passam por uma sessão de fisioterapia, elas dormem melhor? Dormem melhor. Inclusive, até eu brinco com alguns pacientes, quando está realizando tratamento. Quando ele sente algum alívio, dorme na sessão. Até eu falo, se dormir, vou cobrar dobrado. Porque realmente, quando a gente quebra, no caso, um ponto de dor, ela já sente um alívio. Ajuda também a questão do ronco, da apneia do sono. Combate isso aí também, doutor? Combate. Não, no caso, a terapia manual. No caso, aquela terapia relaxante. Já é outro tipo de técnica que a gente utiliza de fisioterapia respiratória, que é através do polissonógrafo, que a gente também reabilita esse tipo de problema, o ronco. Existe idade mínima para iniciar um trabalho desse? Ou não? Ou qualquer criança, qualquer adulto pode procurar esse tratamento aí de massagem, relaxante? Não tem contraindicação de idade, não? De idade, não. Coisa boa. Doutor, exercícios com peso tipo musculação. Quais são os benefícios que traz aí para a saúde?
Bem, exercícios com peso, os benefícios que ele traz para a saúde, primeiro você tem que ver que tipo de exercício você vai fazer. Porque o que acontece é muito, você vai fazer qualquer tipo de exercício e depois ocasiona um problema no ombro, bíceps ou até mesmo na coluna. Então você tem que ver com quem você vai realizar esse tipo de exercício para que depois não ocasione algum problema. Perfeito. O programa Canal Aberto de hoje entrevista o Dr. Flávio Segundo. Ele é fisioterapeuta. Vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já. É daqui a pouco. Voltamos já. Maceió ganhou a mais moderna clínica odontológica, Restaure Odontologia Avançada, ortodontia, cirurgia, prótese, odontopediatria, estética e clareamento. Aqui na Restaure Odontologia Avançada, atendemos pacientes especiais, hipertensos e diabéticos. Restaure Odontologia Avançada. Restaure o seu sorriso na Restaure. Rua Doutor Alfredo Iticica, 113 Farol. Subida da Avenida Fernandes Lima, esquina com a farmácia Pague Menos. Em frente ao CEPA. Fone 3317-1111, 3317-1122 e 8817-7682. Na internet, restaureodontologia.com.br. Na área da saúde, você tem que fazer a escolha certa. Santa Juliana Escola de Enfermagem prepara você com os cursos auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia e enfermagem do trabalho, com o mais alto padrão de qualidade para garantir o seu futuro profissional. Mas lembre-se, seu futuro depende da sua escolha. Santa Juliana Escola de Enfermagem, profissionalizando para o futuro. O Espaço Moldura Minuto é uma empresa pertencente à maior rede de lojas de emolduramento do país. Atende o segmento de decoração, bom gosto, harmonia e qualidade. Estamos sempre prontos para atender às suas necessidades e superar suas expectativas. O serviço é realizado de acordo com a necessidade do cliente. Seu quadro fica pronto em apenas 1 hora. Temos tecnologia e eficiência para surpreender você. Aqui você encontra diversos tipos de moldura, variedade em serigrafias, pôsteres, gravura e espelho. Garantia de 2 anos nos seus serviços e entregamos em apenas 1 hora. Tempo suficiente para tomar um gole de bebida. Tempo suficiente para bater um veículo. Tempo suficiente para uma nova atitude. A bebida deixa seus reflexos mais lentos. No trânsito, 1 segundo pode mudar uma vida. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente tá fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. Maceió acaba de ganhar o mais moderno centro de beleza e estética. Vasti Centro de Beleza e Estética. Venha conhecer nosso spa urbano, spa das amigas, banho de imersão ao furô, massagem relaxante com pedras quentes, tratamento para gorduras localizadas, celulite e estrias e muito mais. Aqui você encontra uma equipe preparada para melhor lhe atender. Vasti Centro de Beleza e Estética, Avenida Álvaro Calheiros, 228, Mangabeiras. Fone 3357-9025, 3325-7881. Hiper da Gruta e no Shopping Cidade. Na internet, salãovaste.com. De volta aqui na TV Maceió Canal 2 com o programa Canal Aberto. Nosso entrevistado de hoje é Dr. Flávio Segundo. Ele é fisioterapeuta. Doutor, aquelas pessoas que fazem uso constante do computador, tanto prejudica a postura como também adquire uma lé. Isso. O que fazer para evitar, doutor? Como funciona o tratamento hoje? Hoje, depende, no caso, você trabalha muito com o computador, você tem que ter ergonomicamente... Nesse caso aí, né? Nesse caso aí, a pessoa está deitando quase em cima da mesa, né? Então, no caso, ela tem que estar com a postura ereta, 90 graus, cadeira, pés apoiados, entendeu? O computador até que está corretamente ali que ele está no nível da visão. E a pessoa também pode adquirir, nós vamos mostrar a imagem agora de uma mão. O que é isso aí, doutor? Explica pra gente o que é isso aí. Deve ser uma síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do retináculo, onde geralmente decorrente de esforço repetitivo realmente a pessoa tem
sente muitas dores. Isso acontece o quê, doutor? A pessoa perde os movimentos das mãos? Pode chegar a perder o movimento das mãos, ter dormência, não ter força para pegar uma caneta, que é uma coisa simples que a gente faz, um movimento de pinça simples, às vezes não tem nem força para pegar uma caneta ou algum objeto. Nesse caso, a pessoa tem como reverter esse quadro? Ele volta novamente a ter os movimentos normais? A depender do grau, se no caso for um grau muito elevado, 3º ou 4º grau, já é nível cirúrgico, mas abaixo disso a fisioterapia consegue reverter, muita gente faz intervenção cirúrgica. Nesse mundo moderno, você que está em casa, você que está assistindo a gente, você sabe, computador hoje é uma febre, todo mundo tem, principalmente os jovens hoje que estão constantemente na internet. E hoje, mais uma novidade, tablet, iPad, né? iPhone para as pessoas trabalhar, aquilo ali também causa muito problema, doutor Dilé? Pode ocasionar, se for constantemente muito, pode ocasionar. Não só LE, mas também problemas na coluna. A frequência é grande hoje nas clínicas de fisioterapia, as pessoas acometidas com esses problemas? Com LE, com certeza. Hoje, LE, problemas decorrentes da coluna, isso é comum. O que acontece com uma pessoa que tem um problema de postura e não o trata direito? Esse problema, com certeza, vai se agravar. O que acontece muito hoje em dia é que a pessoa, ela só faz o tratamento medicamentoso, o medicamento ele vai até um nível e não faz o tratamento, não faz a reabilitação. Então, isso, com certeza, esse problema vai se agravar mais e mais. Então, as pessoas que têm esses problemas e fazem, às vezes, o uso do analgésico, passou, mascara o problema. Mascara o problema. Aí, quando vai procurar a gente, já é com uma bomba para a gente tratar. E já querem que a gente faça milagre imediato. O tratamento da coluna é uma coisa, um tratamento a longo prazo. Uma contínua. E existe como corrigir, né, doutor? 100% não. Uma vez com a alteração instalada, a gente minimiza. Voltar 100% não tem como. Hérnia de disco é um problema também que atinge milhões de brasileiros. Dói pra caramba, tá aí as imagens das pessoas que com problema de hérnia de disco. Esse problema, doutor, que hoje as pessoas evitam, os médicos, inclusive os neurocirurgiões, evitam fazer cirurgias. Na fisioterapia, a pessoa tem como resolver esse problema, doutor? Revertemos muitos casos de pessoas, vai fazer cirurgia, com a fisioterapia a gente consegue reverter esse quadro. De que forma? De que forma? O RPG, tem que se fazer RPG, essa pessoa não pode ficar mais sedentária. Porque é muito cômodo para alguém tomar um analgésico. Às vezes a pessoa não quer fazer um tratamento 2, 3 vezes por semana, tomar analgésico, mas é de extrema importância você fazer uma atividade física. Agora, doutor, eu queria que você esclarecesse para o telespectador do Canal Aberto o que realmente é a hérnia de disco. Como a pessoa pode adquirir hérnia de disco? Hérnia de disco que a pessoa pode adquirir com uma postura, algum assim, acidente, que no caso, como a gente observa ali, é uma compressão da raiz nervosa. Então ocorre uma protusão discal, o disco vertebral, que serve como se fosse um amortecedor entre os processos vertebrais, ele pinça a coluna medular. Então, se ele pinçar demais, são muitas dores e pode até comprometimento, a pessoa pode ficar até acamada. A pessoa pode não andar mais. Não consegue caminhar, decorrente do caso, do problema. Dores horríveis, né, doutor? Muitas dores. É muita procura hoje nas clínicas também, doutor? Nas clínicas hoje, pessoas com problemas de hérnia de disco, pessoas com algumas alterações postural, do ombro, que é a famosa bursite, tendinites, problemas decorrentes ao próprio acidente vascular cerebral, decorrente hoje o fumo, apesar de várias propagandas, não fume, mas muitas pessoas ainda continuam persistindo em fumar. Esse vício, pessoas continuam